Bem-vindo ao Futuro Mix, o canal do Condomínio Empresarial de TI. Aqui você vai encontrar entrevistas, debates sobre assuntos como tecnologia, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e muito mais. Hoje, a nossa entrevista é com Adailson Duarte, professor e head de inovação e novos negócios na Unifaa, Centro Universitário de Valença. Vamos juntos nessa entrevista? Professor Adailson Duarte, parceiros, hoje nós estamos nas instalações da Unifaa, na cidade de Valença, e convidamos a participar de um bate-papo do condomínio de TI com o professor Adailson Duarte. A partir daí, Adailson, você vai dizer todas os teus currículos, tua bio, para a gente começar e saber o porquê que você está fazendo aqui e o porquê que nós viemos aqui também, né? Com certeza, mestre Aldo. Vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Adailson Duarte, sou professor aqui do Unifaa. Atualmente eu ocupo o cargo de Head de Inovação e Novos Negócios, né? Onde nós estamos gravando essa bela entrevista. O nosso setor hoje ele tem essa proposta de conectar tanto colaboradores, estudantes, professores, trazer esse universo da inovação, propagar essa cultura da inovação e empreendedorismo, não só aqui internamente, mas também externamente, aproximar a comunidade também do Unifaa. O Unifaa está sempre à frente aí, trazendo propostas inovadoras, trazendo sempre a comunidade, promovendo essa cultura de aproximar a comunidade, né, a cidade de Valença e o seu entorno, para dentro da instituição. Então, hoje ela promove alguns programas, como o programa de iniciação científica, programa de extensão, e nós temos nosso programa próprio, que é do setor de inovação dos negócios, que chama-se o Programa de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação. Qual que é a grande proposta desse nosso programa, mestre? Hoje é gerar protótipos que possam atender a comunidade. Com o quê? Com inovação tecnológica, ou seja, produtos, patentes, processos que possam melhorar a vida do nosso entorno, seja a criação de uma startup. Então, o nosso pitch tem essas três linhas de frente, assim por dizer. Então, a gente abre o digital hoje para poder proporcionar, aproximar essa comunidade, tanto interna quanto externa, e com isso a gente poder atender e contribuir, né, para a sociedade. Eu não sei se eu vou te fazer uma pergunta, que talvez fosse a última que eu perguntaria, mas não fugindo dela. Eu tenho uma curiosidade, que a Unifaa, eu acho que o foco, ou pelo menos de início, foi medicina. Sempre foi medicina, né? E hoje você encontra aqui, você e equipe, falando de tecnologia. Quer dizer, uma escola que tem um objetivo foco num setor, daqui a pouco você tem a tecnologia. É óbvio que nós vamos sempre encarar que a tecnologia está em tudo, seja início, meio e fim, ela está em tudo. Mas, para quem conheceu lá atrás, quem era o Unifaa, e hoje vê essa estrutura que está aqui, a tecnologia envolvida, qual é a surpresa dentro da comunidade? Eu vou responder essa sua pergunta, mas também lá no final, né? Começando com uma pequena introdução. Eu tenho um livro muito interessante de Han Charan, um dos maiores autores hoje que fala sobre gestão, né? Onde ele fala reinventando a vantagem competitiva, né? E dentro do livro, inclusive ele cita ali grandes cases e traz o CEO da Netflix, onde ele coloca que, se eu não me engano, né, que a maior regra hoje para você se manter competitiva é que não tem regras. Então, hoje a gente se depara com organizações tradicionais, mas em um ambiente totalmente disruptivo, onde a inovação, a tecnologia, está muito avançado, tudo torna-se obsoleto na velocidade da luz. Então, se você não une a tecnologia para proporcionar exatamente essa inovação, trabalhar o que nós chamamos de Open Innovation, né, inovação aberta, e tentar se projetar no futuro, mas trazendo iniciativas que te permitam isso, você vai se tornar obsoleto. Eu acho. Ou seja, você não se mantém competitivo. Então, na verdade, a tua resposta
resposta a mim é dizer o seguinte: é óbvio que tecnologia tinha que existir em algum momento. É isso. Né? E a UFAA, né, inclusive com a nossa liderança, o nosso reitor, ele vislumbra, né, tem uma visão, ele é muito visionário em relação a isso. Ele acredita muito que a inovação realmente ela está no mínimos detalhes. Inclusive o nosso slogan é: a inovação segue seu rumo, da nossa fundação educacional Dom Lerdo Verde. O interessante é que lá atrás começou, na verdade, era um bispo, né? E começou a trazer a educação para a comunidade. E isso foi se propagando. E hoje nós não nos consideramos uma organização tradicional. Nós podemos encaixar como uma organização, quem sabe, exponencial. Existe aí essa... Tem muito mais importância. Caramba, você está no horizonte, está adiante. Por isso, tanto que tanto investimento em tecnologia e inovação, claro, com nossos estudantes no centro, né? Inclusive isso é um dos nossos pilares: estudantes no centro. Inovação tem que estar atrelada a tudo. A proposta de valor dos nossos estudantes tem que estar em primeiro lugar. Inclusive, um dos pontos que comprova isso, hoje nós temos aqui no IFAA o maior centro de simulação realística da América Latina, onde nossos estudantes... O que é isso? O que é o maior centro de simulação realística da América Latina? Hoje, nossos estudantes da área de saúde, não só de medicina, podem contar com a tecnologia para poder desenvolver e melhorar ainda mais a sua experiência ali no processo de ensino-aprendizado. Então, existem alguns robôs que fazem toda... Claro, não é da minha área, tá, mas muita área da saúde, mas que faz todos os procedimentos que muitas vezes eles teriam que ter contato apenas lá no hospital, ali na hora. Eles podem ter esse contato antes, lá no centro. Nós temos um bloco específico para isso. Você dá uma ideia: robô simulando parto. Então, nós temos uma boneca que simula um parto ali. Um robô simulando a parada cardíaca, coisa do tipo. Então, realmente é coisa do mundo. Nós tivemos uma visita, semana atrasada, onde os visitantes falaram: cara, deu vontade de voltar e estudar novamente. Exercitar a coisa na realidade. Ele está exercitando virtualmente, não sei, mas com robôs, mas a verdade, o que acontece na vida real. Eu tenho uma outra curiosidade, que eu não sei se você é um profissional do interior. Eu não sei se você veio de uma grande metrópole, de uma cidade, de um grande centro urbano, mas eu sei que você hoje está numa cidade do interior. E a UniFAA, obviamente, ela tem uma representatividade na cidade, tem uma importância estratégica, sem dúvida nenhuma. Isso é uma realidade, é uma verdade. A minha dúvida, não é dúvida assim, mas eu acho que hoje o mundo está muito propenso a descobrir os grandes negócios e as grandes oportunidades que estão no interior, e ninguém ainda viu isso, ou tantos não viram isso. Eu vou te dar o exemplo do seguinte: hoje o Rei Charles, né, ele já há uns 10 anos passados veio com uma ideia de interiorização. Então, em Londres, ele quer, na realidade, não é bem o êxito urbano, mas esvaziar a cidade para uma situação melhor. Né? Então, todo mundo vem do entorno para a grande centro urbano, só que o negócio inchou de tal forma, né, que você se vê numa necessidade que o interior eles propiciem uma condição de vida melhor, de educação, de saúde, segurança, parará. E se vê essa importância que vocês, como instituição acadêmica na cidade de Valença, você acha que é colaborativo isso, dentro dessa idade que o Rei Charles, dessa ideia que o Rei Charles está querendo dizer, o interior te propicia vida melhor? Sim, o Valença hoje, né, é o segundo maior território, né, extensão territorial, e Valença é rica em oportunidades, né? Infelizmente não aproveitado da maneira correta como deveria. Mas hoje a proposta do FAA, na verdade da FAA, que é a nossa fundação, é exatamente proporcionar isso, por meio do seu ecossistema, essa oportunidade, né?
parte, qualidade de vida, para quem faz parte de todo esse ecossistema. Mas nós temos um número significativo de colaboradores hoje que dependem exatamente da fundação. Da Fundação Transformadora. Nós somos o maior empregador hoje aqui na região, é a Fundação Transformadora Verde, exatamente proporcionando qualidade de vida. Nós temos colaboradores de Juiz de Fora, que mudaram para o Rio, e de outras grandes cidades de São Paulo, que fazem parte hoje do nosso quadro, contribuindo cada um com sua expertise para que todo esse sistema cresça cada vez mais. E qual é a tua expectativa, voltando à tua situação como um setor de inovação e sendo a pessoa responsável, qual a tua expectativa dessa tua atividade dentro da instituição? Só respondendo, complementando a pergunta anterior, você perguntava se você é durante o centro. Eu cheguei a morar na região dos Lagos durante 2 anos. Eu retornei exatamente para Valência por conta da qualidade de vida, dessa oportunidade de aqui desenvolver cada vez mais profissionalmente. Hoje, a minha perspectiva como gestor, como à frente aqui do centro do setor de inovação do nosso negócio, a nossa proposta foi exatamente, mestre, reestruturar a forma de atuar e poder contribuir cada vez mais com essa visão do UNIFA, que é exatamente proporcionar a inovação, o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico, social, tecnológico da região. Hoje nós temos reestruturado o setor para atuar com 7 linhas de frente, digamos assim. Vou falar rapidamente. Com ideação, então é exatamente desenvolver protótipos, com a aceleração, toda a parte de incubação e de fato, realmente a aceleração que depende do nível de maturidade desse negócio, tá? Trabalhar com 2 linhas de frente relacionadas à cultura, realmente promover a cultura da inovação internamente e externamente ao sistema do FAA. E nós temos também um programa voltado para a cultura make e esportes. Tanto que você puder observar, o setor de inovação ele é todo decorado com uma pegada mais de esportes, de inovação tecnológica. É verdade. E estamos sentados. Isso, estamos sentados na cadeira aqui. O principal desse barato todo aí. Inclusive, nós, o setor de inovação, aqui, a Grand Station, como é denominado, nosso setor, nossa estação de trabalho, às quinta-feiras, de 10 horas da tarde, 10 horas da manhã, 10 horas da noite, acontece o nosso Game Office. O Game Office foi o primeiro Game Office do Sul Fluminense. O que é o Game Office? É um ambiente todo adaptado para que colaboradores, estudantes, professores possam utilizar o nosso escritório, tá? Em 2 momentos. Um, para descontrair, então um momento de desestresse. Então nós temos diversos jogos aqui, nós temos uma estrutura game para poder oferecer isso. E também funciona como um ambiente à noite para os treinos oficiais das nossas equipes de esportes. Nós temos consolidado hoje 5 equipes e 2 em fase de oficialização, que são oriundas das nossas atléticas. Essas equipes de esportes hoje, como o senhor sabe, o movimento de esporte em si movimenta bilhões no mundo, então elas treinam, se capacitam e participam oficialmente de campeonatos. Então, esse é um dos setores. Finalizando a nossa linha de frente, para não perder o raciocínio, então já falei de desenvolvimento de cultura, ideação, aceleração. Nós temos hoje também uma diretriz focada para validação de negócios. Isso é muito importante, isso a gente visualiza, identifica muito na comunidade. Às vezes a pessoa tem uma ideia muito boa, investe todo o seu dinheiro no negócio, mas aí lá na frente ela visualiza que não era aquilo que ela gostaria ou que, poxa, poderia ter ido para um outro caminho. Então, essa validação de negócio possibilita exatamente você não gastar dinheiro, investir dinheiro de forma errada. Vai chegar lá na frente você perceber que não tinha, digamos assim, potencial de trazer o retorno que você esperava. A tua equipe é relativamente ou é aquela equipe do eu sozinho para dar essa mentoria? Hoje eu tenho uma equipe de 6 colaboradores, na verdade. Eu como Head de Inovação de Negócios, eu tenho 2 analistas de inovação, um voltado mais para a curadoria realmente desses projetos,
e o andamento, auxilia, dando suporte no desenvolvimento desses projetos. Eu tenho um analista voltado mais para o movimento de inovação, tá? Que está envolvido com as comunidades de inovação, com todo esse movimento, e traz um benchmark muito forte para a gente sobre cultura de inovação. Tá? Eu tenho dois colaboradores voltados para a inovação tecnológica, eles estão atenados às tendências que nós temos hoje, inteligência artificial, modelagem 3D, animação 3D, metaverso, internet das coisas, enfim, tudo que realmente está acontecendo hoje. E eu tenho dois jovens aprendidos, tá? Está em fase de aprovação de não é possível inserção de novos colaboradores para nos ajudar nessas linhas de frente. E nós temos também uma linha de frente voltada para desafios. O que seria isso? Seria exatamente um mapeamento dessas demandas, dessas dores de empresários da região, e a gente possa contribuir, como a gente pode solucionar o problema a necessidade do parceiro lá no mercado. O Vanessa é uma coisa engraçada, né? Ela está lá no cume, né? Está lá em cima, ela faz parte de uma região, eu acho que uma região rica, que é o Vale do Paraíba, são os municípios com uma atividade socioeconômica forte, né? Isso tudo que você me falou, quer dizer, aos meus ouvidos está chegando novidades, né? E quando você tem uma oportunidade sendo disponibilizando a população, você tem muito essa questão do estrangeiro que vem de lá para cá. Eu estou entendendo que esse teu projeto ele tem uma vivência, uma convivência com o que está acontecendo lá fora, né? Eu acho que o teu projeto ele não está atendendo só com foco à academia, mas também tentando conviver com o lado externo, que você falou isso bem dito, interno e externamente. Tem dificuldade nessa relação? Claro, né, mestre? Quando falamos de Open Innovation, inovação aberta, uma das maiores dificuldades é exatamente, acho que é o processo, não sei se essa palavra existe, tá? De aculturamento. Inclusive fechar parcerias com outras instituições. Mostrar que o que eu tenho pode te ajudar a desenvolver algo, potencializar algo que você também tem, algo que você está em desenvolvimento. Por que não unir força? Por que não aprender juntos? Por que não desenvolver? É difícil, concordo. É difícil. Acho que o maior obstáculo exatamente é trabalhar a inovação aberta com outras instituições. Então, você acaba ficando um pouco, digamos assim, ligado, né? Onde você poderia se projetar de uma forma exponencial, muito mais rápido, se houvesse essa cooperação. O que eu voltando a esse meu ponto anterior, você não tem uma concorrência, imagino eu, porque a tua instituição está numa região sozinha. E eu sei que aqui você tem outras instituições acadêmicas, mas eu não vejo um perfil tão ativo quanto o que vocês estão se colocando no mercado. O convívio com essas outras academias, diga lá. Convívio, né? Convívio. A relação hoje porque tem uns que tem quase uma obrigação de fazer isso que você faz, que está fazendo. Vou ressaltar o ponto anterior. Acho que a maior dificuldade é exatamente unir forças, vamos colocar assim, né? É trabalhar essa cocriação, essa colaboração, essa cooperação entre instituições. Então, acho que fica muito naquela questão, não, o que eu desenvolvo aqui, não vou abrir o jogo com a instituição P, X ou Y, porque ela vai copiar. Acho que ainda existe um certo, digamos assim, mistério de mostrar que, na verdade, a gente pode colaborar, somar, e não concorrer, digamos assim, para o nicho de mercado nesse aspecto. Então, mas hoje nós temos, sim, contatos com algumas instituições no entorno, principalmente sendo potencializada, né, com a entrada do colaborador Gabriel, realizando essa rede de conexões, assim por dizer.
exatamente com essa proposta, proposição de eventos em parceria, cooperação, realmente fazer benchmark, né, do que o que eu estou fazendo aqui que está dando certo, que você poderia também fazer lá, que está certo. Hoje nós temos, né, e acho que o ponto é esse, o Checkmate tinha, né, tudo se copia, eu não me lembro bem como era. Nada se cria, né? Nada se copia, não se adapta. Eu me lembro do meu tempo de escola, na aula de marketing, se não falha a minha memória, dizendo o seguinte: você como primeiro produto não tem valor. O valor é aquele que você bota no seu primeiro produto, não existe igual. Quem tem valor são aqueles que te copiam. Tá? E quando alguém está preocupado não dar o pulo do gato, sendo você o criador, você está no outro mundo, né? Eu imagino que hoje a ideia não é tanto assim, não deve ser tanto assim, né? Porque hoje você fala de comunidade como uma palavra forte, que na realidade você não vive em comunidade, né? Teoricamente está todo mundo individualismo ainda, né? Mas não deveria existir isso. Eu acho que deveria realmente haver essa associação, essa coisa para caminhar para benefício. Dentro de uma pesquisa, de um trabalho de prospecção na região, vamos botar o Vale do Café para não pegar os 28 municípios, são 17, nós descobrimos muitos projetos engavetados, patenteados, que poderiam tornar-se um reforço econômico para a cidade, para a região, essa coisa toda. Eu entendo, e eu também vim da área acadêmica, né? Eu entendo que o professor de sala de aula, ele é professor de sala de aula, ele não é comerciante, a escola não é comércio, né? Ela não tem esse foco. Mas o que nós descobrimos de produtos acabados, patenteados pelas áreas de pesquisa de diversos centros universitários, universidades, que existe aqui na região, é algo fabuloso, uma mina. E eu acho que isso, o Estado do Rio de Janeiro está precisando colocar esse pessoal nosso de pesquisa no mercado aí, porque eu acabo resumindo o seguinte: nós temos boas cabeças, bons pensadores. Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que está aí, escancarado na cara. Como, voltando um pouco de novo nessa questão. Tinha muito essa ideia, não, o que eu faço aqui eu não posso abrir porque a instituição do lado, mas tem que ter realmente esse espírito colaborativo, né? E a gente observa assim muito isso, né? É muita ideia boa, é muito projeto que poderia, digamos assim, melhorar a vida da comunidade externa que está engavetado, né? E uma das propostas aqui no setor é exatamente tentar potencializar, né? Tornar realmente real, tirar essa ideia, né, do mundo das ideias e tornar isso realmente executável, real, ali, palpável. Dar resultado para a população, a comunidade, né? Eu acho que filosoficamente o que nós, no nosso tempo de escola, a situação de hoje, o mundo mudou, né? Você tem outro tipo de convívio, outro tipo de organização, e aquele mundo antigo tem que se adaptar a essa modernidade que está aí. Hoje você ensina a distância, né? Hoje você não tem muito tanto, você tem o presencial, você tem o semipresencial, mas também você tem o não presencial. Então, enfim, eu acho que a instituição acadêmica, as escolas, ela tem um peso fundamental nessa nova mudança desse mundo que a gente tem, que tem que começar a ter modernidade, né? Sim, inclusive, mestre, para poder finalizar, se não tiver ficar se escondido, né, a gente acredita muito como proposta no setor de inovação de novos negócios, inclusive no INFAA. Vou trazer uma frase de Albert Einstein que ele fala o seguinte, né, que é loucura, né, insanidade você querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, acredito que isso é verdade, é uma lógica total. Isso está muito enraizado no que a Unifar se propõe
não só com os seus colaboradores, estudantes, mas também com a comunidade externa. Né? É inovar sempre, é agregar valor, é o estudante para sempre, é trazer tecnologias, é realmente proporcionar um ensino de qualidade para os seus estudantes. E, claro, né, qualidade de vida para os seus colaboradores. Então, como fazer isso? É trazer inovação, é trazer tecnologia. Tanto que o slogan, como eu falei, a inovação segue o seu rumo. Então, repito mais uma vez, né? É loucura, é insanidade você querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Você precisa fazer acontecer, ser a diferença dessa diferença. Professor Adailson, olha só, você tem um papel aqui importante junto com a tua equipe e fazer com que realmente a escola, dentro dessa ordem dinâmica que ela está colocando aí, até porque, conforme eu falei, o que vocês fazem é um diferencial. Eu sei que dá trabalho, mas eu acho que vale a pena, né, cara, tentar, mesmo que dê certo, né? Mas, perdão, eu vou no contrário, mesmo que dê errado, não, você tentou. Não, sim. E tentar faz parte do jogo. E tomara que dê tudo certo. Professor Adailson, eu te agradeço por estar como um colaborador, parceiro do condomínio, que nós possamos conversar futuramente de diversas outras coisas. E dá o teu último recado aí para o time, o nosso parceiro, companheiro. Mestre, eu gostaria de finalizar apenas agradecendo a parceria, né, do condomínio, agradecendo a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, agradecendo a oportunidade de trazer um pouco do que a gente realmente tem realizado de fato, de falar, e muito obrigado. Prazer, tudo de bom. Prazer.